Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, né? IPTV cheio, né? Aí o chat também. Gente, que coisa maravilhosa. Quarta-feira todo mundo aí com vontade de aprender, né? Que essa vontade prevaleça sempre, tá bom? Não é só nas quartas-feiras não, todos os dias, sempre, 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 tá? Bom dia, Paloma, Francisco, Alisson. Olha aí, Prata do Piauí, né? Quem mais? São Miguel da Baixa Grande. E aí eu vou dando bom dia a partir do momento que eu vou aqui, né? Começa, olha aí a Fátima, professora assistente. Bom dia, nossa diretora de imagem Yara. Gente, que coisa boa. Vamos lá, né? Estão me chamando a professora de lagartinha hoje. Só porque a professora tá toda de verde. Aí estavam me chamando de lagartinha. Ó, a lagartinha, né? Coisa boa, não é não? Então vamos lá, né, gente? Começar a nossa aula, tá? Do curso técnico em recursos humanos, certo? Nossa disciplina rotinas organizacionais, tá? E hoje, no nosso conteúdo, a nossa aula, com o tema de organização, sistemas e métodos. Opa, professora. Tem um termo aqui, ó, OSM. OMS é a Organização Mundial de Saúde, então não vão confundir, né? Porque muitas vezes tem organização, métodos e sistemas, tem a troca, tá? Para as nossas rotinas organizacionais é OSM, tá ok? Bom, organização, sistemas e métodos, o objetivo é apresentar a importância e a abrangência da OSM nas organizações, certo? Ó, Emanuel Emídio, bom dia, sejam todos bem-vindos. O chat tá cheio, né, Yara? Coisa boa, tá? E da teoria à prática, resoluções de questões. Bom, a gente vai fazer uma breve consideração inicial sobre o que é, né, a origem da organização, sistemas e métodos, tá? Embora a nossa sociedade evolua nas diversas áreas e estamos sempre evoluindo em todas as áreas, torna-se cada vez mais importante o papel do analista de organização, sistemas e métodos, né? Buriti dos Lopes, bem-vindo, bom dia, certo? E isso na vida das pessoas e na vida, diariamente, das organizações, das empresas, né? Então, nós vamos observar alguns conceitos importantes para o estudo da OSM. Eu não vou repetir sempre organizações, sistemas e métodos. Eu vou falar sempre, tá? OSM. Professor, o que é OSM? Organização, sistemas e métodos, ok? Bom, para iniciar, o que é organização? Organização nós já sabemos o que é, porque já tivemos outras disciplinas e outros assuntos que foram abordados isso. A organização é a associação ou instituição que tem objetivos definidos, que tem um planejamento, que tem metas, que tem visão, que tem valores, que tem princípios, certo? Sistema. Sistema é disposição das partes ou dos elementos de um todo. E esses elementos de um todo são coordenados entre si e funcionam com estrutura organizada, tá? Método, procedimento. Qual é o método utilizado? Qual é o procedimento utilizado? Né? Técnica ou meio. Para quê? Para se atingir um objetivo. Procedimento, técnica ou meio para se atingir um objetivo de uma organização, por exemplo. Tá? Bom, com um olhar nesse processo histórico, né, da humanidade, podemos dizer que a organização ela é entendida como uma ciência do rendimento, procurando processos para alcançar resultados através do aumento da produtividade, né? Ou seja, todo empreendimento que exige o quê? Esforço coordenado de um conjunto de pessoas necessita de alguma organização. Necessita de métodos para atingir o objetivo.
que pode ser boa ou má, determinando através de sua qualidade o sucesso da iniciativa. E a definição clássica, né, de organização esclarece que ela é a ciência social que procura dispor os elementos funcionais necessários, formando um conjunto integrado e capaz de apoiar o esforço cooperativo das pessoas que perseguem o quê? Um objetivo pré-estabelecido. Esse objetivo é pré-estabelecido aonde? No planejamento da organização. Para alcançá-lo com o menor dispêndio e risco. Para alcançar um objetivo pré-estabelecido, com dispêndio e risco, com menor dispêndio. Por que menor dispêndio e risco? Para evitar o quê? Custos, certo? Dentro da organização. Bom, para Tadeu Cruz, 2002, a OSM é o estudo das organizações por meio da análise de cada uma das atividades, certo? A fim de criar procedimentos que venham a interagir de forma sistêmica, ou seja, de uma forma dentro de um sistema. Segundo Maximiano, o termo organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo. Para Rocha, define OSM como sendo a função mista de organização e planejamento, desenvolvendo-se na construção da estrutura de um recurso de operações de uma instituição, na determinação dos planos, principalmente na definição dos procedimentos, rotinas e métodos. De acordo com Cury, refere-se a uma especialidade da administração. Se refere a uma especialidade da administração, nós dos recursos humanos estamos inseridos. Né? É uma especialidade também dos recursos humanos, cujo objetivo maior é estabelecer, de acordo com os propósitos da organização, uma infraestrutura compatível e, através disso, a definição planejada de processos e métodos de trabalho e eficácia gerencial. Bom, e quais são os fundamentos? Quando a gente fala de organização, sistemas e métodos, né, tem-se fundamentos. Para planejar, para projetar, para fazer um projeto, fazer um planejamento, eu tenho que ter um fundamento. Tá? Segundo Chiavenato, trata-se da especialidade que trata do arranjo e definições dos detalhes que englobam o quê? Os processos dentro da organização. De acordo com Cruz, é o estudo das organizações executado através das análises de cada atividade individualmente, com o objetivo de quê? Construir procedimentos de forma a que as atividades se conectem sistematicamente. Tá? Segundo Rocha, a definição tem como pilar a definição das rotinas organizacionais, a definição dos métodos e procedimentos, através da junção de organização e planejamento, que se desenvolve através da construção da estrutura de recursos, junto com as operações e as determinações dos planos. Então, vamos falar, né, sobre os fundamentos da organização, separadamente. Né, da organização, sistema e método. De acordo com Rocha, a organização trata-se de um sistema. Olha só, a organização trata-se de um sistema integrado, de certa forma, que envolve o quê? Recursos e pessoas, de forma em detrimento ao servir a sociedade através do vínculo de responsabilidade, onde o conjunto de valores, olha só, falei no início, que a organização tinha valores, tinha objetivos, tinha metas, né? Tinha princípios. E para atingir esses objetivos, a gente tinha que formar sistemas.
certo? Cada área, cada setor tem o seu sistema de funcionamento. E para funcionar tem o seu método, tem a sua metodologia, tem o seu procedimento, tá? Expressos por parte do grupo que a representa, o qual, através da produção de ações, gera a capacidade de impactar pessoas ou grupos, né, a ela relacionados em diferentes graus, certo? Bom, esse sistema dentro da organização, né, explica Oliveira, se expressa através de conjuntos de valores, permite que as organizações funcionem através de procedimentos que podem ser definidos como qualitativos ou quantitativos. Procedimentos que podem ser qualitativos ou quantitativos. Métodos qualitativos ou quantitativos através de regras estabelecidas, né, buscando sempre o quê? Bons resultados, certo? Bom, e o sistema? Segundo Oliveira, o conjunto de partes interdependentes que interagem entre si formando uma só métrica com objetivos e funções específicas, caracteriza-se os sistemas. Então, a gente lembra o quê? Os setores, as áreas, os departamentos, tá? Eles são interdependentes e interagem entre si para formar uma só métrica com objetivos e funções específicas, tá? Mas para atingir um objetivo da organização. Cada setor tem seu objetivo e sua função, tá? O setor do RH tem o seu objetivo e a sua função, né? O setor de serviços gerais tem o seu objetivo e sua função. Mas todos vão interagir, tá? São Miguel da Baixa Grande, bom dia, seja bem-vindo. Todos vão se integrar, interagir para que se atinja o objetivo em comum. Qual é o objetivo em comum? A produtividade da organização. Tá? Ainda segundo Oliveira, diversos são os agentes que compõem o sistema. Dentre eles, fatos, pessoas, eventos, situações, não obviamente similares, o que gera a necessidade da busca por um ambiente que permita o equilíbrio, olha só, ambiente que permita o equilíbrio das diferenças. Olha aí a importância, tá, dos profissionais de recursos humanos. Olha aí a importância dos recursos humanos, do setor de recursos humanos nas organizações. Gente, empresas que não têm o setor de recursos humanos, né, não tem muita organização, tá? Pode até ter uma boa produtividade, mas sempre deixa a desejar, tá? E sempre a empresa vai ter o quê? Alta rotatividade. Ela não gera uma segurança para o próprio cliente interno, né? Imagine para o cliente externo, tá? Método. Segundo Oliveira, o método está relacionado a regras, né? Operações e procedimentos em conjunto com o quê? Com a finalidade de atingir uma meta em seu significado mais amplo, entende-se por um conjunto de ações realizadas por uma pessoa de forma, né, pré-determinada, direcionada em relação ao exercício de uma tarefa. Na área científica, essa relevância apresenta-se maior, apesar do método estar presente em diversas formas relacionadas às atividades diferentemente humanas, diretamente humanas, né? Na organização, sistema e métodos, para compreender como funciona a organização, você precisa essencialmente conhecer os sistemas e métodos, né, que são fundamentais para a gestão e a tomada de decisão da empresa. Fazer o planejamento organizacional, né, tem que fazer um planejamento organizacional, necessita de um controle de processos ágil, alguém dedicado inteiramente a otimizar os métodos cotidianos, tá? Organização, sistemas e métodos é a tradução da sigla OSM e tem como princípio o controle de processos sistêmicos dentro da empresa. Esse é o princípio. Controlar os processos sistêmicos dentro da empresa,
tá? Refere-se à função administrativa de um especialista em otimizar e estruturar as formas organizacionais que a empresa adota. O encarregado por aplicar a disciplina OSM lida com hierarquia de departamentos. É responsável pela análise de rotina, manuais e formulários, né, e pelas formas de estrutura da empresa. E aí vem a pergunta e a curiosidade. Professora, um técnico em recursos humanos, ele pode ser um especialista em OSM encarregado por aplicar a disciplina da organização, sistema e método? Pode sim. Tá? O objetivo maior é manter uma estrutura organizada de forma que o profissional esteja atento a cada detalhe dentro das organizações. E qual é a importância da OSM para as empresas? Para uma boa gestão empresarial, você precisa entender a disciplina. Tá? Ela é a visão geral de toda a empresa. Até porque a organização está ligada a quê? Ao planejamento organizacional. Certo? O métodos é o que vai ser preciso, a metodologia, o procedimento para se atingir um objetivo. Tá? Podemos compreender que a OSM é um conjunto que o profissional responsável precisa implementar do começo ao fim, pois uma organização sem uma sistemática de qualidade ou um sistema funcional sem métodos de trabalho serão em vão. Tá? A OSM permite muitas vezes um olhar externo do negócio, né? Uma visão do outro ponto, é a visão estratégica. O que possibilita novas formas de planejamento e condução de rotina. Tá? Proporciona às empresas as melhores práticas para otimizar os desempenhos, moldar as organizações da equipe, mapear os fluxos de operação, distribuir corretamente os recursos e alinhar todos os procedimentos. E qual é a atividade de um analista, né, OSM? Né? Por se tratar de uma função altamente especializada, requer um profissional do mesmo porte, com uma visão sistêmica de toda a empresa, sobre sua gestão de negócio e sobre o mercado onde atua. Professor, então, como técnico em recursos humanos, eu vou ter que me especializar. Exatamente. Você, como técnico, não atue somente como técnico, procure se especializar em uma área de interesse. Tá? Segundo Eurico Spraque, professor da Faculdade de Tecnologia de João Pessoa, na Paraíba, o profissional de OSM deve possuir os seguintes requisitos. Né? Ser eterno pesquisador, ou seja, buscando sempre o conhecimento na área. Ser versátil e possuir uma visão empresarial, ter forte capacidade de análise e síntese. Né? Ser altamente criativo, saber promover a integração interdepartamental, ter capacidade de liderança para processar negociações. E isso tudo ele aprende aonde? Quando ele se especializa. Tá? Construir e reformular as estruturas de organização visando mais eficiência e rendimento geral. Tornar os métodos de trabalho mais racional e simples. Isso tudo ele aprende o quê? Buscando sempre o conhecimento como a primeira característica. Né? Um eterno pesquisador. Certo? Estudar as melhores maneiras de conciliar tempo, métodos de trabalho e distribuição de tarefas. Elaborar formulários referentes às normas e processos. Construir organogramas, olha só, e gráficos organizacionais para todos os setores da empresa e mantê-los atualizados. E para manter atualizado, o que é que precisa, gente? De estudo. Então, a gente não pode parar nunca de estudar, de aperfeiçoar, de melhorar o nosso conhecimento, tá? Patos, bom dia. Implementar métodos que avaliam o nível e crescimento da produtividade. Implementar métodos. Implantar, modificar,
Tá? Atribuir responsabilidade e tarefa para cada competência da empresa. Né? Automatizar demandas e criar processos para viabilizá-la. Automatizar demandas, até a questão tecnológica, a gente tem que buscar sempre o conhecimento, né? O uso de softwares, certo? Avaliar os ciclos de organização. Análise econômica, verificar a viabilidade de novos sistemas, traçar objetivos e metas com base no suporte que a empresa tem para alcançar os números e acompanhar de perto novos processos que ainda estão em fase de adaptação. Esse acompanhamento de perto é o monitoramento, é o controle. É o controle da atividade. E isso tudo está dentro de onde a gente vê nas rotinas organizacionais. Hein, pessoal? Onde é que tem esse controle, essa organização? Né? Que a gente vê muito aonde? Na ferramenta do PDCA, o ciclo PDCA. Certo? Então, o responsável, o analista de OSM, ele tem que estar, ó, por dentro de tudo isso, mas ele só vai conseguir fazer isso através de quê? De estudo, de capacitação, de qualificação. Terminei o curso de técnicos em recursos humanos. Sou técnico em recursos humanos. Procure se capacitar, procure se especializar. Não parem. Tá? Por quê? Porque o mercado exige. Falo, não sei se eu já falei para vocês, mas já pedi para outros alunos de outros cursos para fazerem uma pesquisa. Primeira pesquisa que vocês vão fazer. Lógico que ao escolher esse curso, vocês se identificaram em algo. Não é verdade? Quando a gente se identifica com algo, a gente quer conhecer. Né? Então, vocês procuraram fazer esse curso porque vocês se identificaram, mas... né? Vocês têm que identificar primeiro também e pesquisar o que é que o mercado vai exigir do técnico em recursos humanos. É só o curso técnico? Não. Vocês vão aprender muito mais coisas. E aí vocês vão buscando, né, essa qualificação. Para quando vocês terminarem o curso, ó, vocês estarem afiados já no ponto de bala para entrar no mercado de trabalho. Tá? Função atual do profissional de OSM. Para estudarmos as funções atuais do analista de OSM, vamos iniciar tratando de qualidade, que é uma palavra que toda certeza você tem ouvido muito atualmente. É o que vocês vão mais ouvir no mercado de trabalho. Quando falamos de qualidade, a contribuição do OSM é enorme. Desde o final da década de 90, tá? Por força da legislação no Brasil, as empresas de engenharia e terraplanagem que desejem participar de concorrência, tomadas de preço e processo licitatório, devem obter certificação de qualidade da série ISO, né? Que se pauta na normalização dos procedimentos operacionais, certo? Bom, outras certificações também pautadas em rígidos métodos de normalização são exigidas às empresas que desejem exportar, né, para países da Europa e América do Norte. Então, se eu tenho uma organização, se eu tenho uma empresa e eu tenho uma visão estratégica, até quero melhorar no meu planejamento, atender o mercado, né, externo, então eu tenho que ter certificação, certo? Eu tenho que pensar na qualidade dos meus produtos e serviços, né, ou serviços. Entre as grandes corporações atuando no território brasileiro, é cada vez maior, né, a quantidade de interessados em participar do Prêmio Nacional da Qualidade, o PNQ, cujos rigorosos indicadores de excelência demarcam um alto padrão de excelência nos processos. Isso requer-se o quê? Uma ótima definição e delegação de competências ao longo dos processos organizacionais. Tá? Mesmo que o objetivo da organização não seja obter selos de qualidade ou ter vontade de internacionalizar suas operações, o profissional em OSM deve ser percebido como uma função administrativa estratégica, que possibilita harmonizar os fluxos produtivos por aperfeiçoar os processos empresariais, desde a
concepção do negócio, até o estudo dos indicadores de sucesso e competitividade. Né? E quais são os resultados da OSM para as empresas? Nós podemos definir que o conceito de organização, sistemas e métodos é fazer o quê? Com menos, tornar viável e de forma econômica, né? Ou simplesmente deixar tudo em ordem para o fluxo de trabalho mais eficaz. Alguns resultados da OSM são mensuráveis com números, eles baseiam-se no crescimento de produção ou na redução de tempo. Dependendo do seu suporte financeiro, o analista OSM deve optar entre aumentar a produtividade com o mesmo tempo de trabalho, tá? Mantendo o mesmo tempo de trabalho e aumentar a produtividade, ou manter o volume de produção e diminuir o tempo de trabalho, certo? Isso vai depender da organização, ok? Do setor que atua. Assim como aumentar a produtividade com o mesmo número de funcionários, tá? Ou manter o volume de produção e reduzir o número de pessoas. E como é que está a OSM na atualidade? Como é que está hoje a OSM? Tá? Atualmente, a organização, sistema e métodos estão mais focados nos processos, no processo produtivo. É mais planejada na estratégia. Procura utilizar os melhores métodos para alcançar os objetivos da organização. Tem como finalidade auxiliar na elaboração e ou melhoria dos procedimentos. Usa como ferramentas no processo de melhoria das empresas organogramas, formulários e fluxogramas. É a famosa consultoria, cujos objetivos principais são eliminar o supérfluo. O que é eliminar o supérfluo para vocês? Hein, gente? Eliminar o supérfluo. O que não é importante. O que para mim não faz diferença se eu tenho aquilo ou não para minha empresa. Certo? O que não está nem me ajudando, isso aqui não vai interferir na minha produtividade, nem está ajudando. Então, eu elimino o supérfluo, otimizo os recursos da empresa e maximizo os resultados. Certo? Atualmente, a OSM estão muito mais focados nos processos, tá? Isso aqui está repetido, gente. Vamos lá. Bom, mas tem-se ferramentas utilizadas dentro desse processo da OSM. Tá? Até no processo da OSM, a gente faz uso de ferramentas. E quais são as ferramentas utilizadas? Organograma. Espécie de diagrama usado para representar as relações, o quê? Hierárquicas dentro de uma empresa. Ou simplesmente... né? A distribuição de setores, unidades funcionais e cargos e a comunicação entre eles. Né? Acredita-se a criação do organograma ao norte-americano Daniel McClellan, por volta de 1856, quando este administrava ferrovias nos Estados Unidos. Desde então, o organograma se tornou uma ferramenta fundamental para as organizações. Além de facilitar a todos... né? Conhecer como funcionam as relações de uma empresa e sua estrutura, permite, inclusive, identificar alguns problemas ou oportunidades de melhoria através da sua análise. Quem aí já entrou em alguma empresa onde, bem na entrada, né, tem um quadro mostrando o organograma da organização? Tem muitas empresas que a gente entra, que a gente encontra. Né? Isso é um organograma da empresa. Posição estrutural de órgão, onde se tem presidência, tá? Tem-se a OSM, depois a administração, produção e marketing, certo? Na criação de organograma, deve-se levar em consideração que ele é uma representação da organização, de como funciona, qual é a hierarquia, tá? Em determinado momento e pode, portanto, mudar. Para isso, ele deve ser flexível e de fácil interpretação.
quando o organograma é bem estruturado, ele permite o quê? Aos componentes da organização saber exatamente quais suas responsabilidades, quais são suas funções e a quem deve se reportar. Né? Fluxograma é outra ferramenta. Fluxograma ou flowchart é um diagrama que tem como finalidade representar processos ou fluxos de materiais e operações. É uma diagramação lógica ou de fluxo. E, geralmente, ele é confundido com o organograma. Ele possui a diferença de representar algo essencialmente dinâmico. Já o organograma, olha só, fluxograma apresenta algo dinâmico. Organograma é uma representação de estrutura funcional da organização. Estrutura funcional é a estrutura das funções, tá? Sempre possui um início, um sentido de leitura ou fluxo e um fim. Alguns símbolos básicos são utilizados na construção de qualquer fluxograma, porém eles podem variar, né? Então, abaixo tem algumas definições. Geralmente usa-se círculo, o círculo, para indicar o início e o fim do fluxo. Né? A seta é usada para indicar um sentido. Tá? Aqui é um exemplo. Um sentido do fluxo. No retângulo, são inseridas as ações. Tá? O losango representa questões ou alternativas. Sempre terá duas saídas. Né? As linhas ou setas nunca devem cruzar umas sobre as outras. O texto deve ser sempre claro e sucinto. Né? Não pode colocar muito texto dentro, certo? Do fluxograma. Recomenda-se iniciar as ações sempre com o verbo no infinitivo. Fazer, dizer. Até isso, gente. Tá? O importante é estabelecer o fluxograma de forma que ele fique o mais claro possível, ou seja, que fique fácil identificar as ações que devem ser executadas, ou, dependendo do tipo de fluxograma, as alternativas do processo. Outros símbolos e modelos podem ser usados para montar fluxogramas, o que vai determinar quais símbolos utilizar ou não, ou ainda que tipo de fluxograma se deve usar. É o objetivo dele e o que ele descreve. E olha só um exemplo de fluxograma com a descrição de um processo. Né? A elaboração de um fluxograma tem por objetivo um mapeamento de processos, de modo que, posteriormente, eles possam ser analisados visando a melhoria contínua. Observem que esse fluxograma possui retângulos e losangos. Né? Então, começa daqui, solicitação do projeto. Né? Na solicitação do projeto, cópia para conformidade, desenvolver ilustrações, sim ou não. Né? Ilustração aprovada? Sim, continua. Ilustração aprovada? Não, volta para desenvolver a ilustração. Tá? Desenvolve a ilustração aprovada? Sim, alterar controle das especializações e assim, por fim, né? Pedir matérias, certo? E o profissional de ASM? Né? Conforme Ricardo Mello, na estrutura clássica empresarial, cabia ao profissional de ASM, tá? A meticulosa estruturação das rotinas comunicacionais e dos processos administrativos, principalmente nas organizações de grande porte. Nas pequenas empresas, havia pouco espaço para esse tipo de profissional. Nós sabemos que antigamente as organizações nem se preocupavam com a qualidade. Então, se não se preocupavam com a qualidade do produto e do serviço, por quê? Porque elas só queriam vender. Eles só queriam saber se estavam vendendo aquele produto, se estavam conseguindo vender o serviço. Né? Eles não se preocupavam nem com a própria organização, né? E nem se preocupavam se o cliente estava satisfeito ou não. Então, nas pequenas empresas, havia pouco espaço para esse tipo de profissional desenvolver as suas atividades. Fosse pelo desconhecimento da natureza do seu trabalho por parte do empresário, que era o que ocorria muito, tá? Ou ainda pelo impacto dos seus vencimentos mensais na folha pessoal.
Impacto mensal. Isso quer dizer o quê? Que um profissional especializado em organização, sistemas e métodos, ele tem que ser muito bem remunerado. Fica a dica, tá? Termina o curso de técnico de recursos humanos e procura uma especialização em organização, sistema e métodos, tá? De todas as formas, seria mais uma das múltiplas funções administrativas que o empresário deveria exercer. Graças à disseminação do uso de microcomputadores a partir dos anos 80 e do século XX, tornou-se até mais fácil para qualquer curioso, sem grandes conhecimentos técnicos gerenciais, a desenvolver, por conta própria, formulários e modelos de circulares, entre outros instrumentos normativos. Tá? Nesse mesmo período, a função do profissional que tratava dos processos e estrutura organizacional passou a incorporar a letra S, correspondente a sistemas, consolidando a denominação de organização, sistemas e métodos. Antes era só organização e métodos. Não obstante, aos ouvidos dos incautos, né, só ainda hoje pomposo, o departamento de OSM precisa revisar e propor uma nova norma zero para a instituição. Ou ainda, o OSM está elaborando um funcionograma para a empresa. E para o microempresário alheio ao jargão administrativo, né, alheio a tudo isso sobre organização, sobre sistemas e métodos, pode aparentar mais uma sofisticação típica das grandes empresas dispostas e com condições de investir em serviços que sequer imaginava dispor. Funcionograma, que foi um termo que a gente viu anteriormente. O funcionograma é uma variação do organograma que contém informações sobre a atribuição de órgãos, permitindo um conhecimento mais detalhado da organização. E o que é jargão, professora? É uma linguagem artificial usada por determinado grupo, né? E que é incompreensível para pessoas que não fazem parte desse grupo, ou seja, uma gíria. Bom, e a natureza do trabalho do analista do OSM gira em torno de quê? Do estudo da estrutura e os processos da organização. Gira em torno disso. Ele sempre vai estar acompanhando o processo da organização. Em outras palavras, cabe ao profissional analisar a estrutura e procedimento administrativo em uma empresa com o objetivo de quê? De sempre aperfeiçoar. Né? Em uma empresa com o objetivo de aperfeiçoar o fluxo de trabalho e informação. Ao contrário do que se imagina, a essência do trabalho não consiste em aplicar métodos burocráticos que emperram a empresa, mas em desenvolver uma visão crítica acerca da distribuição desse ao longo da estrutura de negócio. Ou seja, se é um profissional, se o analista, o trabalho do analista gira em torno do estudo, né, e ele sempre tem que estar ali vendo o fluxo, então ele cabe o quê? Ele está dentro de um processo de melhoria contínua. Então, ele tem que estar atento à melhoria contínua da organização. Ele tem que fazer parte disso. Ele tem que fazer funcionar. Tá? Os empresários que eventualmente, mas não continuamente, contratam com o apoio de um profissional de OSM, acham que, no final das contas, o trabalho desse analista se resume a elaborar manuais e normas. Mas não é assim. É mais do que isso. Além de elaborar manuais e normas, ele vai implantar, ele vai acompanhar, ele vai monitorar. Tá? A racionalização dos fluxos de processos, né, exige conhecimento apurado dos sistemas de informação corporativo. Este é um dos pilares para a tomada de decisão eficaz. O analista, conhecedor de conceitos, consegue identificar onde são gerados, armazenados e redistribuídos dados, né? E quem são os responsáveis pela alimentação do fluxo informacional na empresa. Ou seja, a decantada inteligência competitiva, né, apesar de estar fortemente ligada ao aspecto mercadológico, inicia-se a partir de uma abordagem de sistemas e métodos. E aí entramos na nossa atividade. Né? Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
Administrar é colocar em prática o planejar, organizar, dirigir e controlar. E, para tanto, o administrador necessita realizar algumas operações. Assinale a alternativa incorreta dentre as operações descritas abaixo. Elaborar balancetes mensais. Fixação de objetos. Mensuração de avaliação. Formação de pessoas ou nenhuma das alternativas. Assinale a alternativa incorreta dentre as operações descritas abaixo. As operações de um administrador. O que é administrar? Qual é a que é incorreta, que está inserida nesse trecho, nessa questão? Vamos lá? Vamos lá, gente? Interagir. Olha só. Previsão, organização, comando, coordenação e controle. Né? Colocar em prática o planejar. Olha aí. Prata, respondeu letra B. Quem mais? Vamos lá? Fixação de objetos. Tem nada a ver. Né? Fixar objetos. Elaborar balancetes mensais está dentro da organização, do comando, do controle, da coordenação, mensuração e avaliação, formação de pessoas, certo? O administrador deve manter em funcionamento diversos fluxos de operação. Fluxo de operação, que ocorrem simultaneamente ou em sequência. Assinale a alternativa incorreta dentre os fluxos citados abaixo. Fluxo de recursos materiais, fluxo de informação, fluxo macroeconômico, fluxo de pessoas, ou A e B estão incorretos? Porto. Vamos lá. Letra D. Fluxo de pessoas. Certo? Terceira questão. Os administradores desempenham papéis em suas atuações. Henry Mitzberg, em seus estudos, diz que os administradores desempenham 10 papéis divididos em 3 categorias. Essas categorias são papéis interpessoais, processamento de informação e decisão. Assinala a alternativa que contém um papel de decisão. Empreendedor, tá? E nós ficamos aqui, certo? Com a nossa aula. Grande abraço para vocês.